Então tá, tomada 1. Introdução, alguma frase comunicativa de inicialização. É isso que precisa, né? As pessoas são comunicativas, elas falam isso. Então vai ser... E aí todo mundo... Meu nome é Rafael, vocês podem me chamar de Rafa, oi. E eu não sei como começar isso, na verdade. Eu posso começar dizendo que hoje, nesse dia, a minha mentezinha ela não tá sentindo nenhum tipo de emoção positiva. Eu tô apático, sentindo nada de bom ou coisa ruim. Nada de bom ou coisa ruim. Eu não sei qual é a definição correta de apático. Como é que eu posso começar a fazer isso? Tem uma coisa muito importante que eu quero dizer, por causa das coisas que eu vou falar daqui a pouco e tudo mais. Você tem a sua vida, os seus desafios, os seus problemas, o seu sofrimento. E eu tô falando isso porque eu quero dizer que coisas que eu vou falar são meio deprimentes e eu não tô fazendo nada disso para que sintam pena de mim ou me vitimizar. Eu tô tentando me ajudar. Eu tô tentando transformar o meu sofrimento em entretenimento, alguma coisa que talvez seja interessante de assistir, o que é bem improvável que aconteça. Mas esse não é o objetivo principal. Eu quero transformar o meu sofrimento em entretenimento. Beleza. Por quê? Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque o meu cérebro hoje não tá funcionando direito. E isso é uma coisa que acontece muito. Eu não sinto nenhuma emoção hoje, por exemplo. Isso eu sinto é tristeza ou coisas negativas, emoções negativas. O que pode fazer com que eu pense. Não existe nada. Eu não tenho um script nem nada, mas eu tinha uma ideia do que falar. Eu tava sentindo as coisas ontem. E hoje já não existe mais nada. Eu não sei mais o que falar, ou como iniciar, o que eu pretendia falar. É apatia mesmo, apatia pura, nenhum sentimento, uns problemas psicológicos. O simples fato de ficar preso em si mesmo. Tudo que eu precisava conseguir falar, eu não consigo. É como se a minha capacidade de raciocinar e pensar e me expressar tivesse sido encolhida. Isso acontece muito, mas eu não queria que tivesse acontecendo agora, de não estar conseguindo expressar o que eu quero expressar. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou ficar preso no jeito que eu tô a vida toda. Cérebro, consiga de uma forma clara expressar coisas, mostrar as coisas para as pessoas. Faz o curto-circuito neural mágico e faz o que eu pretendia falar aparecer. Eu vivo dentro do meu quarto 90% do tempo, os outros 5% é em casa e o que sobra, de vez em quando eu saio. Isso já faz anos e tem motivo. São transtornos, síndromes, sei lá qual é a palavra, mas vamos chamar todas essas coisas de problemas psicológicos. De certa forma, eu tenho muita sorte, porque acabou acontecendo algumas coisas boas por causa de eu ser do jeito que eu sou. Eu não tenho sentido pra nada, significado pra nada. Todas as coisas, a combinação de coisas que foram acontecendo ao longo dos anos comigo me destruiu, chegando a esse dia. E aí eu penso, tem gente que não tem nem a chance de viver ou nascer, tem gente que tá morrendo lá no hospital, tem gente que tá sofrendo muito mais do que eu, fisicamente e psicologicamente, porque é como se... O que eu faço? Eu só fico jogado no meu quarto, trancado, e deixo o sofrimento acontecer? Eu sonho em tirar a sensação ruim que eu tenho, e eu não sei se é possível. Eu vou tentar resumir bastante como eu não tô tendo a capacidade de falar o que eu preciso falar da forma como eu queria. Eu vou só falar e tentar resumir, e eu espero que vocês consigam compreender. Um dos meus maiores problemas é conseguir me expressar. Às vezes eu falo muito bem, eu não tenho estabilidade, parece que eu tenho 10 mil eu aqui dentro, sabe? Um dia é uma combinação de coisa, aí tem uma versão minha, no outro dia tem outra versão minha. Isso meio que acontece com todo mundo, certo? O modo como a gente se sente altera como a gente percebe a realidade. Se você tá bem e feliz, o mundo é bonito e lindo. Se você tá triste ou com dor, você já vê o mundo de outra forma. Como se fossem uns filtros, certo? Uma doença mental, um transtorno de personalidade, qualquer coisa que altere o psicológico, adiciona uma outra coisinha ali, um outro filtro ali por cima. Além de toda a normalidade humana, das mudanças de humor, dependendo de como estivesse se sentindo, das emoções e tudo mais, tudo é distorcido. E é assim que eu sou. Eu não tenho estabilidade, tudo é distorcido, as emoções, tudo é uma bagunça na minha cabeça. A maior parte do tempo. E não é sempre, não é contínuo, às vezes tem uns momentozinhos
vamos chamar de normalidade, mas eles não duram. Eu tenho sintomas de autismo ou síndrome de Asperger, sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, sintomas de hipocondria, psicossomatizar doenças e por aí vai, transtorno esquizoafetivo, transtorno esquizotípico. E eu não era assim desde criancinha, mas já de criancinha eu tinha muito estilo assim de ter alguma categoria de autismo. E eu sempre, desde sempre, eu gosto de estar com as pessoas, de brincar, atividade, por aí vai, mas da minha capacidade de interação e socialização com as pessoas, eu não sinto, ela é estranha, sempre foi estranha. E isso é parte do que me deixou desse jeito, de certa forma. E também eu tenho é como se não tivesse crescido. Tenho uma infantilidade em mim, eu tenho a idade, deveria ser um adulto, mas é só o tamanho e a idade, porque a mente tem muito da minha mente é bem infantil, criancinha, sabe? Chegou um ponto entre ali pré-adolescência, entre sair de criança para pré-adolescente, adolescente, que eu simplesmente não conseguia mais acompanhar, eu deixei de crescer. O que todas as pessoas meio que aprendem por padrão, sabe, o comportamento e o jeito de ser, que é básico, que tá todo mundo, que ninguém pensa, só acontece, eu não me adaptei. Eu tenho um jeito muito estranho de aprender as coisas, eu não aprendo de uma forma normal, eu sou até meio atrasado para aprender as coisas, sabe? Eu aprendo de uma forma diferente, isso se aplica a tudo, é como se eu tivesse que ver na prática ou alguma coisa assim. Isso foi me isolando, faz desde essa época, entre 2014 e 2015, eu vivo em casa a maior parte do tempo. E é muito estranho agora porque eu não sei como explicar em uma forma linear coisas, por causa do jeito que eu tô me sentindo agora, nesse dia. Mas a combinação das coisas que aconteceram comigo me destruíram o psicológico mais ainda. Eu não tenho mais conexão com as pessoas, eu não estou isolado fisicamente, eu tenho os amigos, eu tenho a família, mas eu não sinto conexão com as pessoas. E às vezes, raramente, acontecem os momentos alegres, superficiais, são bons, são reais, só que eu volto pro buraco da tristeza, dos pensamentos ruins. Eu fui em um punhado de psicólogo e psiquiatra, eu nunca conseguia falar, esse é um problema da minha vida toda. Eu tenho uma coisa que eu chamo de bloqueio. Essa é a evolução da doença, né? Mas eu resumo ele desse jeito. Medo, vergonha, timidez, insegurança. Todos esses tipos de sentimentos, todo o meu crescimento fui eu preso dentro de uma caixa de vidro na minha mente, todo enrolado, uma confusão mental. E isso me deixou de um jeito que eu não conseguia, eu não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia falar as coisas, eu não tinha coragem, eu tinha vergonha de ser do jeito que eu era. E isso me deixou desse jeito. Desculpa. Eu vivi a vida sempre tentando fingir. Eu sou normal, eu tô bem, sempre escondendo, sempre chorando, escondido. Quando chegava um ponto que não dava mais pra segurar e fingindo, sempre escondendo. Não conseguindo pedir ajuda ou desabafar com ninguém ou falar com ninguém. E isso só foi piorando tudo. Eu não tô conseguindo ser honesto totalmente hoje, nesse momento, nessa configuração mental que eu tô agora. Eu consigo ser honesto pra dizer que eu não consigo ser honesto totalmente. Eu não consigo formar uma explicação que seja simples e entendível. Infelizmente hoje, se eu tivesse um botão que eu apertasse e simplesmente me fizesse deixar de existir, eu tenho uns 80% de chance de que eu apertaria. Porque eu não tô. E quanto mais o tempo tá passando, pior eu tô ficando. 2022, 2023, 2022, pior ano da vida. 2023, pior ano da vida. 2024, pior ano da vida. 2025, pior. Chegou a um ponto em que eu simplesmente, gota d'água, quebrou todo o psicológico. Eu vivi crescendo. Quando começou essa coisa ruim, foi por volta de 2010. Eu vivi sonhando em encontrar uma forma de quebrar aquele bloqueio, aquela caixa, me liberar achando que se eu fizesse alguma coisa eu ia magicamente, não é magicamente, tinha até um pouco de lógica, eu falo sobre isso mais no futuro. Eu queria fazer alguma coisa que me tirasse dessa prisão mental que eu vivia. E aí chega 2024, acontecem umas coisas, a pessoa quebra de fora pra dentro essa caixa de vidro, me ajuda a quebrar ela. Eu não tinha capacidade, nunca ia ter a capacidade de ter a coragem de quebrar eu mesmo, sabe? E a pessoa quebrou pra mim de fora pra dentro, e aí pela primeira vez eu consegui falar com a mãe, com as pessoas, e eu achei que, legal, quebrou. Finalmente eu consegui quebrar o tal bloqueio. Só que foi tarde demais. Ou eu acredito nesse momento que tinha sido tarde demais. Depois aconteceu umas outras coisas,
E aí, finalmente, eu consegui falar com uma psiquiatra, falar as coisas de verdade. E finalmente eu consegui me libertar e falar as coisas e eu achei que ia melhorar. Só que tá tudo pior. E não é culpa de ninguém. E o diagnóstico hipotético seria transtorno esquizotípico. É na categoria da esquizofrenia, mas eu não tenho alucinação e nem nada, mas é meio parecido com autismo. Aí eu fico, no passado eu tinha sintomas de autismo e ainda tenho, mas tenho sintomas de uma de porcaria psicológica que destruiu a minha vida e ao mesmo tempo não destruiu. Eu sou abençoado, amaldiçoado por ser do jeito que eu sou. Acabei tendo sorte. Pra quê? Eu não tenho vida, eu não me sinto bem a maior parte do tempo. A maior parte dos dias eu tô jogado na cama. E eu saio e pareço normal quando eu falo com as pessoas e tudo mais. Não me sinto bem. O básico do básico não existe em mim. O que eu quero dizer com esse básico do básico do ser humano, que a natureza, o universo, a realidade, ela programou o ser humano para buscar se sentir bem. A gente está sempre buscando se sentir bem. E eu não sou diferente só porque eu tenho um monte de coisa, não quer dizer que eu queira ser do jeito que eu sou. Eu não ajo do jeito que eu ajo por mal. É bom que eu esteja assim hoje. Assim vocês podem ver a diferença quando eu estiver de outro jeito. Porque hoje eu tô apático e sem capacidade de pensar e raciocinar de uma forma clara que passe o que eu quero passar, que as pessoas entendam. Mas eu posso dizer o motivo de eu estar fazendo tudo isso para tentar me ajudar. Porque tudo que eu achei que tinha quebrado a tal caixa de vidro mental que eu tava preso dentro, só que eu tô reconstruindo ela. E tô pior, eu preciso fazer alguma coisa que me faça tentar mudar de verdade. Não só falar coisa bonitinha, motivacional e nunca fazer nada. É por isso que eu tô tentando fazer isso. Me libertar de umas correntes imaginárias criadas pelos meus problemas psicológicos. E eu fico chorando, em pânico, às vezes pensando que tá tudo pior, mas de certa forma, se eu tô começando a tentar fazer isso, alguma coisa tá mudando pra melhor, certo? Tomara. Espero que sim. O objetivo do que eu tô fazendo é recuperar a conexão com as pessoas. Eu acordo, eu não tenho nada pra falar com o pai e a mãe, eu tô tão psicologicamente estressado e triste e deprimido que eu acabo tratando mal eles. Eu tô falando deles especificamente porque eu vivo com eles. Mas as outras pessoas também, eu não tenho mais conexão com ninguém, na verdade. Com os amigos, com as pessoas, eu tenho, ela acontece superficialmente, mas é difícil descrever sintomas de como eu me sinto nesse momento. Mas definitivamente tem alguma coisa da categoria esquizofrênica em mim, mas também tem coisa da categoria autista em mim. Fica uma bagunça bem legal aqui dentro. Eu quero quebrar isso. Eu quero falar as coisas, o que eu tenho aqui. Quero recuperar a minha capacidade de me sentir bem, porque todo mundo busca se sentir bem na vida. Recuperar a conexão com a minha família, com os meus amigos, me libertar dessa coisa ruim que eu não tô tendo a capacidade de falar sobre hoje. E eu sinto muito se isso é muito confuso e estranho, que eu não tô conseguindo dar detalhes ou falar claramente. Eu tô meio inseguro, tímido, mas não é nem isso, eu não tô sentindo a capacidade de pensar e raciocinar. Sumiu os sentimentos, as coisas, as emoções, elas não estão aqui agora. Então não tem... Eu tô vazio nesse dia, agora, nesse momento. E eu odeio quando isso acontece. Mas por eu estar fazendo isso, eu sei que pode parecer ridículo, mas por eu ter decidido fazer isso mesmo assim, fazer a gravação, tentar fazer as coisas hoje, eu me sinto um pouquinho melhor. Porque eu tô tentando quebrar esse ciclo de ter se jogado na cama, sair pra fora, fingir que eu tô bem, voltar e repetir. Eu tenho que quebrar um ciclo infinito que acontece comigo a vida toda. E tomara que esse seja o passo 1, tomara que não seja só mais uma ilusão mágica, tomara que seja um passo para melhorar. A realidade não é bonitinha, ela é cruel e eu não desejo que ninguém sinta as coisas ruins que eu sinto, porque ninguém merece sentir, mas acontece de qualquer jeito, né? Infelizmente não existe uma coisa bonitinha onde todo mundo pode ser feliz, acontece coisas ruins. Mas o objetivo é tentar converter toda essa coisa ruim e negativa em algo positivo, em alguma coisa que talvez seja interessante de ser observada, assistida, ou sei lá. Mas se eu conseguir ter
de volta a conexão, a alegria de estar com a família, com os amigos e com as pessoas, se eu conseguir evoluir um pouquinho, já vai valer a pena. Então é isso, porque a gente sabe que as coisas sociais e parará são bem saturadas agora, é uma competição gigantesca, né? A possibilidade disso chegar a alguém ou é bem improvável, mas se a gente conseguir alegria em tentar fazer isso, vai valer muito a pena. E quando eu digo a gente, desde pequenininho, por mais que eu não consiga interagir, eu me sinto estranho com as coisas sociais, eu sempre gostei de estar com as pessoas e eu pude observar. Tinha, às vezes, quando as pessoas estão juntas e fazendo alguma coisa juntas, eu me sentia bem. E eu acabei vendo que funciona ter um grupo para fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa. É muito legal. E de certa forma é isso que eu tô tentando fazer aqui agora também. Eu tô explicando tudo mal, enrolado e de uma forma que não faz sentido e eu sinto muito. Mas como eu já disse, é o que sai da mente hoje. A minha configuração mental de hoje é esse Rafael que fala as coisas que não faz muito sentido. Eu posso dizer que, de novo, o objetivo profundo principal de tudo isso é sentir o lado positivo da vida, porque eu já tenho demais do negativo, eu quero sentir alguma coisa boa. E na profundidade mais profunda possível é conseguir ter uma conversa que significa muito pra mim também. Então, por hoje é isso. Mente meio tímida, apática e sem capacidade de botar pra fora o que eu gostaria, mas o básico do básico foi dado. Então, obrigado pela paciência de ouvir até aqui, valeu e até mais.